Mensalão 2, a missão. Você que acompanha o Antagonista, já viu aqui no nosso site, com exclusividade, Cláudio Dantas voltou de férias hoje. Aliás, também para dar uma satisfação para vocês que ficavam me perguntando cadê o Cláudio Dantas, ele estava em férias. Estava em férias, nos traiu, entendeu? A pessoa tirou folga, o que eu acho injusto, porque ele devia todos os dias mandar vídeo aqui. Mas, enfim, ele foi tirar folga e ficar com a família dele, abandonou todos os antagonistas do Brasil. Mas agora ele está de volta, ele já voltou com um furo de reportagem, que é a compra. O povo fica falando só de PT, mas não é só PT. Tem vários safadinhos em vários partidos por aí, né, Brasil? 7 partidos comprados pela Odebrecht para fazer parte da base do governo. E aí eu te pergunto, Cláudio Dantas, estamos diante de Mensalão 2, a missão? Boa tarde. Boa tarde, Madeleine, boa tarde a todos. Olha, o Mensalão ele nunca acabou. O Mensalão ele foi ampliado, ele foi aprofundado, ele se sofisticou, ele ganhou métodos de lavagem de dinheiro moderníssimos, né, usando o mercado financeiro. Ele se espalhou por todos os contratos públicos do governo federal, na esplanada inteira, no país inteiro. Se descobre, né, inclusive com a confirmação das delações de executivos da Odebrecht, que a Odebrecht, a pedido do PT, comprou os partidos que apoiaram a reeleição da Dilma em 2014. Então a gente já havia mencionado na semana passada o PDT, e outros 4 partidos. Hoje a gente publicou mais cedo a anotação feita pelo próprio Marcelo Odebrecht no seu celular, uma coisa que foi apreendida pela Polícia Federal já tem algum tempo, e que estava lá, a gente não sabia decodificar essas informações e agora está muito claro. E isso já foi confirmado pelo próprio Marcelo Odebrecht e pelo Alexandrino Alencar. A gente espera que o Alexandrino, inclusive, seja questionado sobre isso hoje, lá no TSE, que ele vai prestar depoimento ao ministro Herman Benjamin. Então, nós estamos falando agora de 7 partidos, e 2 desses partidos são partidos de ministros do governo Temer. O Gilberto Kassab, com o PSD, e o PRB do nosso ministro Marcos Pereira. O que acontece? Essas anotações, elas tornam a coisa muito mais grave, porque justamente do lado de cada sigla você tem o nome do político, o nome da liderança partidária. Então está lá o nome do Marcos Pereira, o nome do Gilberto Kassab e o nome de outros, o próprio Carlos Lupe, né, ao lado ali da sigla do PDT. Então realmente é uma situação muito grave, ela expõe os intestinos, né, da nossa política partidária, das campanhas no Brasil, mostra preciso uma reação enérgica da Justiça Eleitoral, e seguramente essa investigação em cima da chapa da Dilma agora vai ter que ser ampliada para outras candidaturas, para outros partidos, para esses partidos justamente que apoiaram a campanha dela e que receberam propina para apoiar, né? Venderam o seu apoio em troca de propina. Mas, Cláudio, isso aí que você está falando é um tipo de caso que vai ter que abrir uma outra investigação ou dar conta dentro da Lava Jato? Você acha que precisa abrir, sei lá, uma investigação nova da Polícia Federal, é isso? Não precisa. A Lava Jato vai dar conta, sim, até porque esses depoimentos que são prestados ao TSE, eles, na verdade, são confirmações de depoimentos das delações já prestadas no âmbito da PGR, no âmbito do STF, da investigação da Lava Jato para esses agentes políticos que têm foro privilegiado. Então, a gente entende que esses fatos novos merecerão investigações na própria Lava Jato, né, e também no próprio TSE. A gente sabe que o Janot está preparando, ainda esta semana ele vai apresentar os pedidos de abertura de inquérito contra várias autoridades, vários políticos com foro privilegiado. Então, nesse pedido ele também vai solicitar o desmembramento daqueles que não têm foro, né, para que as partes das delações de gente que não tem foro vá para a Justiça Federal de primeira instância, e ele também deve pedir a retirada do sigilo de várias dessas delações. Então, a coisa está esquentando, está se aprofundando, a crise só aumenta. É isso aí. Falamos mais tarde. Um abraço. Bom, esse é o Cláudio Dantas que está acompanhando aí
de perto essa história de compra de partidos, que pelo visto é uma coisa que jamais acabou, da qual eles falam com a maior naturalidade e que é um tiro de morte na democracia. Porque o mais básico que deveria existir, que é a ideologia dos partidos, a contraposição das ideias, isso não existe porque eles vão lá e se vendem para um ficar do lado do outro, o que é um absurdo.